Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos. E hoje, no capítulo 38, iremos estudar insight, elaboração e cura. Algo de muita importância para você que é aspirante e psicanalista, que precisa compreender, né, esse processo de cura desse paciente, desse analisando, mediante o seu sofrimento. A atividade interpretativa do psicanalista leva aos insights do analisando, sendo que a lenta elaboração desses que vai possibilitar a obtenção de mudanças psíquicas. O objetivo maior de qualquer análise, a importância do insight no processo curativo do tratamento analítico, justifica que se pormenorizem e discriminem algumas de suas particularidades, assim propõe uma diferenciação da qualidade do insight segundo a escala a seguir, insight coletivo. Nesse caso, talvez não justifique o uso do termo insight, tendo em vista que quando o intelectivo ele não só é iníquo, como pode ser prejudicial em alguns casos, como é, por exemplo, a possibilidade que venha unicamente a reforçar o arsenal defensivo de pacientes que são marcada, mar, marcan, marcantemente intelectualizadores, como, por exemplo, os obsessivos ou os narcisistas. Insight cognitivo. O cognitivo não é o mesmo que intelectualização, antes refere-se a uma clara tomada de conhecimento por parte do paciente de atitudes e características suas, que até então estavam egocintônicas e muito comum, que a aquisição deste nível de insight venha seguida da pergunta por parte do paciente: e agora? O que é que eu faço com isso? Creio que esse insight cognitivo deve ser valorizado. É um tipo de resposta sincera que parece adequada àquela pergunta. É algo assim? É um bom começo em nossa caminhada. Vamos ver o que vais fazer com essa tua tomada de conhecimento, de como sufo sufocas e desqualificas a tua mulher. O insight cognitivo promove uma ego, dissotonia, e é essa que vai propiciar o passo seguinte. O insight afetivo pode dizer que aí, como insight propriamente dito, tendo em vista que a cognição é muito mais do que uma mera intelectualização, passa a ser acompanhada por vivências afetivas, tanto as atuais como as invocativas, e possibilita o estabelecimento de correlações entre elas. O insight reflexivo representa um importante e decisivo passo adiante. Esse insight institui-se a partir das inquietações que foram promovidas pelo insight afetivo e que levam o analisando a refletir e fazer-se indagações, estabelecer correlações entre os paradoxos e as contradições de seus sentimentos, pensamentos, atitudes e valores, entre aquilo que se diz e o que se faz, e o que de fato ele é. Esse site é de natureza binocular, isto é, o paciente começa a olhar a partir de suas perspectivas e sua própria e que é oferecida pelo analista. Ou seja, são vários tipos de insight que nós estamos vendo aqui, né? O insight intelectivo, cognitivo, afetivo, reflexivo.
Insight pragmático vale a afirmativa de que é uma bem-sucedida elaboração dos insights obtidos pelo paciente, ou seja, as suas mudanças psíquicas devem necessariamente ser traduzidas na prática de sua vida real, exterior, e que a mesma esteja sob o controle do seu ego consciente, com a respectiva assunção da responsabilidade pelos seus atos, ou seja, é, nós, psicanalistas, você que está assistindo essa videoaula, meu querido aspirante, você é analista, esse é o processo, é a transferência. Ele vai falar do que ele fala, ele vai entrar na associação livre, da associação livre ele vai ter um insight, desse insight ele vai entrar no campo da elaboração e a cura. Então, é o que eu falo, não temos que inventar uma psicanálise, como muitos fazem. Não, eu preciso curar meu paciente. Não, ele se cura. A cura está nele, assim como a sua cura, a minha cura está em nós. Então, eu espero que essa videoaula, para você que está assistindo, venha mostrar para você que o trabalho psicanalítico depende de uma escuta propriamente ali atenta, uma escuta voltada para esse sujeito. Então, eu digo para você que está assistindo essa videoaula, é, não queira. Hoje tô vendo gente aí inventando uma psicanálise que não existe, como curar seu paciente, como é, 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 desvendar os sonhos. Gente, o que é isso? Que desespero é esse? Tudo em busca de um sucesso. Gente, o sucesso da nossa clínica é o nosso paciente. É o nosso paciente se encontrando, se permitindo, se aceitando. Isso é o sucesso. Agora, eu não entendo essa nova safra que se diz psicanalista. Sinceramente, nesses meus 21 anos, eu tô vendo uma coisa que tem me chamado a atenção, né? E eu convido você que é desse grupo, se você quiser, você não é obrigado. No dia 30, semana que vem, teremos uma videoaula sobre a formação do psicanalista com a psicanalista Soraya Gonzaga, sobre a formação do psicanalista. Então, você é meu convidado, embora você não seja da nossa escola, mas você está aqui nesse grupo assistindo essa videoaula. Desculpa. Venha assistir. As pessoas acham que ser psicanalista é uma coisa fácil. Não, existe uma travessia, existe todo um percurso, e dentre eles entra também a questão do insight, né? A conceituação da cura psicanalítica, o termo cura psicanalítica, no título, guarda entre si uma certa imprecisão conceitual e semântica, e por essa razão é necessário esclarecer o vértice que aqui está sendo adotado. Dessa forma, o conceito do que está sendo considerado como analítico não se prende exclusivamente ao formalismo das combinações convencionais do set analítico, mínimo de 4 sessões semanais. Isso, indispensavelmente, do divã. Rigor na livre associação de ideias, neutralidade absoluta, interpretação sistemática, exclusiva no aqui e agora, comigo, da neurose de transferência, etc. Embora a essência da instalação do set deva ser mantida neste capítulo, estamos considerando o termo psicanalítica a partir do marco de referências que prioritariamente leva em conta os objetivos terapêuticos a serem alcançados. Como forma esquemática, creio que se pode dizer que a obtenção de objetivo terapêutico se processa em duas maneiras. Primeiro, um, ao de benefício terapêutico. Dois, de um resultado analítico. Os benefícios terapêuticos podem atingir uma gama distinta
de objetivos que guardam uma certa hierarquia entre si, como são as seguintes. A resolução de crises situacionais agudas pode ser obtida em prazo curto e, se bem manejadas, costumam ser de excelente prognóstico. O esbatimento de sintomas, não se estiverem organizados em uma cronificação, também são de bom prognóstico. O melhor reconhecimento e utilização de algumas capacidades sadias do ego, que estavam latentes ou bloqueadas, e a possibilidade e a possível liberação das mesmas. Uma melhor adaptação interpessoal, também no plano da vida familiar, como na profissional e na social. Não obstante, o grande mérito que representa esse benefício terapêutico deve ser levado em conta que, mesmo quando resulta de uma ini- inequívoca melhora no padrão de ajuste interrelacional, essa melhora pode ser algo instável, sujeita a recaídas quando ela não tiver sido construída com alicerces das profundas modificações da estrutura interna do indivíduo. Então, eu trago para você aqui, que está assistindo essa aula, que, por favor, releia de novo esse capítulo. Gente, eu acredito cegamente no trabalho psicanalítico. A partir de uma transferência, a partir de uma associação livre, de um insight, de uma elaboração e, por final, a cura. A elaboração, o sujeito já está comprometido em querer se curar. Ele já está comprometido. Então, quando eu vejo pessoas que se dizem na saúde mental, eu preciso curar meu paciente, eu, eu preciso de mais ferramentas, eu penso, será que esse colega entendeu o que é psicanálise? Será que ele entendeu o que é realmente uma transferência, uma escuta analítica? São perguntas que eu mesmo me faço. Gente, eu trabalho com psicanálise, com o Freud e os demais freudianos, e esse autor há 21 anos. Há 21 anos. Ele morreu em 2014, sim, mesmo. Esse livro eu indiquei a vocês, né? Teoria técnica e clínica. Então, eu, particularmente, às vezes, eu fico me perguntando, né? Por que alguns colegas estão tentando curar seus pacientes, se a cura está no sujeito? O resultado psicanalítico, por sua vez, é uma expressão que pressupõe o preenchimento de uma condição básica, há uma modificação nas relações objetais internas do paciente e, portanto, de sua estrutura caracterológica. Isso necessariamente implica em trabalhar com as primitivas pulsões, necessidades, demandas e desejos que estão embutidos nas fantasias inconscientes, com as respectivas ansiedades e defesas, porém, não fica unicamente nisso, pois existem outros aspectos estruturantes promovidos da terapia analítica que serão estudados mais adiante. Os benefícios terapêuticos antes descritos são os mais próprios do processo que habitualmente se denomina, às vezes de forma pejorativa, por parte de alguns, psicoterapia enquanto o resultado analítico, tal como foi referido, seria restrito unicamente ao que denominamos psicanálise. Assim, a maioria dos psicanalistas considera que o uso do termo psicanálise somente adquire legitimidade quando vier preencher as condições mínimas do set clássico antes aludido, particularmente inclui entre os que pensam que o cumprimento desse formalismo não se deva ser o critério diferencial mais importante, a despeito da convicção de que o emprego do termo psicanalítico deva transitar pelas seguintes condições básicas: ser exercida por
o técnico cuja formação de base psicanalítica tenha sido feita numa instituição reconhecida segundo os padrões vigentes, visa prioriamente a obtenção de resultados analíticos constantes de modificações na estrutura interior do paciente. Essas mudanças devem ser profundas, estáveis e permanentes, se possível, não são obrigatoriamente. O estabelecimento do site enquadre deve seguir as recomendações vigentes de análise estandarte, sempre que essa indicação prioritária não representa um descompasso com a realidade ou uma imposição do analista da base ou desse como sendo a única saída possível para o paciente. Por razões óbvias, os tratamentos psicanalíticos que são inerentes aos institutos de psicanálise filiados à IPA, tanto as análises pessoais dos candidatos como as que realizam com pacientes com finalidade de supervisão curricular, devem seguir obrigatoriamente o modelo clássico que estiver vigente e que não permitem uma flexibilidade maior. Ou seja, é aquele analista, né, que estar atento aí, é aquilo que eu venho falando na análise, a transferência desse paciente desde a sua entrevista, aquele analista que está atento às associações livres, tá bom. O que você está falando aqui? O que isso tem a ver com essa história aqui que você está me narrando? Você começa a sua análise falando disso, e agora você entrou nesse assunto. O que esse assunto tem a ver com essa questão que você está trazendo? É um analista pontuar que ele fez uma associação livre, e dali ele vai ter um insight, caramba. O que é isso aqui? Né? Isso é com o paciente ou com o analisando. E tem aqui, né, como a gente viu no começo dessa leitura, os vários tipos de insights que esse paciente, o analisando, vai ter, o intelecto cognitivo, o afetivo, o reflexivo, o pragmático. Mas lembrando, deixa eu falar uma coisa para vocês que tem uma briga, né? Eu fico vendo na internet, né? Há uma psicanálise para a periferia, uma psicanálise para o cara marginalizado que mora em favela. Gente, psicanálise nasceu na alta sociedade, no meio burguês. Ela nasceu no meio da alta sociedade, no meio dos ricos, no meio de uma classe que pensa. O insight, para se chegar ao insight, uma elaboração, requer aquilo que o Freud, que Bion, classifica como a capacidade de pensar, como nós vimos aqui na aula. E peço a vocês, se puder, você que está assistindo essa aula, que volte aqui nesse capítulo aqui, olha. Estrutura e funcionamento do psiquismo, página 77, a formação da personalidade, página 89, a capacidade de pensar. Para ser um psicanalista, ele tem que ter capacidade de pensar por si só, de elaborar, de questionar, de avaliar. A analista também tem insight? Tem. Ainda mais quando ele começa a fazer trocas com outros colegas. Um diálogo, uma reflexão, vai ter insight. Por quê? Está trabalhando-se com a palavra. E essa palavra leva um insight, leva a uma elaboração. Opa, é isso aqui. Então, por favor, não vamos é, é, comprar certos discursos sem conhecer, primeiramente, o que é psicanálise. Psicanálise, para fazer análise, tem que ter capacidade de pensar, refletir. Critérios de cura analítica. Segue uma enumeração de forma muito resumida dos principais aspectos de uma atualidade que caracteriza uma verdadeira mudança psíquica. Uma modificação da qualidade das relações objetais, as internas, e a partir daí as externas, né? Quando fala das questões internas e externas, está falando da fase oral, fase anal, fase fálica, edípica. Há uma mudança dessas, dessas fases aí do sujeito. Percebam que a cura em psicanálise passa a partir de uma transferência, uma associação livre, um insight, uma elaboração, e vem a cura, que são essas mudanças na vida do sujeito, essas transformações de dentro para fora.
Foi a psicanálise? Não, foi ele próprio. Mas volto a dizer, vai depender, como aqui o Zima está falando, o quanto esse analista está ali realmente interessado na história desse sujeito. Está ali com uma escuta, está ali por amor, por afeto, está ali realmente voltado para esse paciente. Vai depender desse analista, não é somente o paciente. O melhor uso de mecanismos defensivos, primitivos, notadamente, as excessivas negações, dissociações, identificações projetivas, idealizações e o controle onipotente, uma renúncia às ilusões de natureza simbiótica narcisística, aquisição de uma capacidade em fazer re, introjeções e daí novas identificações de renovados modelos, tanto de objetos como de funções psíquicas, de valores e de papéis, né? A pessoa começa a ver o seu real lugar no mundo, a partir da família, da sociedade. Você começa a rever qual é o meu lugar, né? Ele mesmo próprio. Ele começa a fazer suas avaliações. A recuperação e integração de partes suas que foram profundamente rechaçadas, reprimidas, escindidas e que estão projetadas em outras pessoas ou ocultas dentro dele mesmo, ou seja, recuperar muitas vezes habilidades, talentos que ao longo da sua história foram reprimidos, foram é, é, rechaçadas, né, por assim dizer. Quando fala rechaçadas, é, desprezadas, pisadas, né, e a pessoa abre mão daquela habilidade, daquele talento, né? É um processo. Por isso que eu falo, é muito gostoso você ver a mudança e a transformação de um paciente no analisando e ver, como diz o Jung, ele ter acesso aí às suas múltiplas potencialidades, o que ele é capaz de fazer por ele e através dele para o mundo. Porque nossas habilidades não é somente para nós, é também para o outro e outros. Então isso não tem preço, né? Não tem preço. A obtenção da capacidade de suportar frustrações, absorver perdas e fazer o luto pelas mesmas através de uma assunção do seu quião de responsabilidade e eventuais culpas pelo destino dos seus objetos importantes, e assim como também pelos destino que ele deu às capacidades do seu ego. Ou seja, a vida não é só ganho, são perdas. Como esse paciente lida com as perdas, ele vai aí, né, elaborando, ele vai trabalhando e vendo o que que eu posso dar conta, o que que eu devo realmente rever isso aqui como responsabilidade minha. A isso deve-se seguir-se a consideração de Winnicott, utiliza o termo sem que pelas suas outras pessoas a capacidade de reparação pelos possíveis danos infligidos aos objetos e a si mesmo, e a pessoa rever, poxa, errei, não consegui, perdi, como é que eu posso reparar isso aqui? Como é que eu posso rever isso aqui? Uma diminuição das expectativas impossíveis de serem alcançadas, as quais são provindas tanto por parte do ego ideal quanto do ideal de ego. O que que eu posso conquistar, o que que eu não posso conquistar, o que que é uma fantasia, o que que não é uma fantasia. Isso tudo são efeitos chamados efeitos de análise. Aí entra aquela fala do Freud, né? E do Lacan, né? O Freud vai dizer que o analista ele entra na análise com fé. Com fé quê? No processo de análise. O Lacan vai dizer que o analista ele entra com uma aposta. Não, eu acredito no meu trabalho. Eu acredito na minha ciência. Eu não preciso ficar explicando para o mundo o que é psicanálise. De repente, quem fala por mim são os meus pacientes, meus analisando e meus alunos. Eles falam por mim. Não preciso disso. Eu não preciso.
No abrandamento do superego, sempre que este for de natureza arcaica, rígido e punitivo e todo-poderoso, nesse caso, a mudança consiste em transformar esse tipo de superego em um ego auxiliar, isto é, que ele conserve as indispensáveis funções delimitadoras de proteção e de princípios éticos a serviço do ego, ou seja, uma vida mais leve, alguém que tinha uma história de vida muito rígida, de muitas cobranças, agora ele leva a vida com mais leveza, sem muitas cobranças. Se acertou, acertou, se errou, errou, e vamos seguindo, vamos caminhando. O que que é possível acertar, o que que é possível reparar. Isso são efeitos de cura em psicanálise, né? Uma, uma libertação das áreas autônomas do ego que possibilite o uso mais adequado de suas nobres funções de percepção, pensamento, linguagem, juízo crítico, conhecimento, comunicação, ação e criatividade, ou seja, esse ego agora está se tornando mais autônomo, está se pertencendo mais, está percebendo suas. Está vendo sua capacidade de percepção das coisas, aquela coisa que o paciente fala em análise, nossa, eu acho que eu estou vendo demais, estou percebendo. Não, é o seu ego aí em funcionamento. Gente, eu não entendo. Eu não entendo uma forma de dizer, tá, gente? Para não ter que ser deselegante. São esse desespero em querer curar o paciente. Não, nem eu quero curar meus alunos. Eu não quero te curar você que está assistindo essa aula. Meu desejo é que a análise aconteça. Esse é meu desejo. Que a análise aconteça. Só isso. Aceitação da condição de dependência a partir do insight e que depender dos outros é, em princípio, sadio, inerente. O medo do paciente de ficar dependente da análise e do analista expressa em verdade que ele sofre de uma dependência má devido às decepções, humilhações sofridas, a qual deve ser transformada em uma dependência boa, tecida com confiança, respeito e amizade. Ah, mas eu dependo do meu analista. Se for uma dependência no sentido salutar para ele, qual o problema? Qual o problema? Que o problema? Ah, eu amo estar na minha análise lá com o meu analista, minha analista. Qual o problema? Se for tecida com respeito, carinho, voltada para esse humano, não tem nenhum problema. Nenhum. A utilização de uma linguagem verbal e substituição da a não verbal, a qual muitas vezes, especialmente em pacientes muito regressivos, se expressa por meio de entes malignos e por somatizações assim, como por uma contra-transferência difícil, por vezes paralisante, né? A aquisição de uma função psicanalítica da personalidade, essa expressão, originalmente empregada por Bill, designa que o analisando fez uma adequação, identificação com funções do seu psicanalista, ou o que vai possibilitá-lo prosseguir a sua autoanálise pelo resto de sua vida. Ou seja, tem paciente te analisando que se espelha no seu analista, tem algum problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Que venha a ser benéfico para ele, não há nenhum problema. Uma ruptura com papéis estereotipados, esse é um ponto muito importante, que parece que nem sempre tem merecido uma devida atenção por parte dos psicanalistas, ou seja, ele foi exposto a um tipo de papel dentro da sociedade a partir da família e de repente ele rompe com isso. Isso é benéfico, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Antes ele viu o seu lugar no mundo, seu lugar a partir da família, dos colegas, da sociedade, do trabalho. E agora ele está rompendo com alguns papéis que lhe foram impostos a partir da família e está agora desenvolvendo seus próprios scripts. Isso é importantíssimo notar também dessa cura do paciente. A aquisição de sentimento de identidade consiste em estável. Sabemos que a formalização da identidade resulta da combinação
de múltiplas identificações e que ela se processa em vários planos, como sexual, de gênero, de geração social, profissional. Ou seja, ele está tendo aí, desenvolvendo suas identidades, o que ele é capaz de fazer por ele. Quando fala em identidade, é o seu pertencimento, que ele vai trazendo. Eu me identifiquei com essa profissão, me identifiquei com essa questão minha sexual. Ele vai ali se apropriando do que pertence a ele. Isso são efeitos da cura. Obtenção de uma autenticidade e de uma autonomia, a importância de que o paciente adquira uma autonomia está contida na própria etimologia dessa palavra, assim ela se forma a partir de auto próprio e de nomos, grego que tanto designa nome como lei, ou seja, ele tem agora suas próprias regras, suas próprias normas. Alguns aspectos de técnica, além dos conceitos, procedimentos técnicos e táticos que visam promover as mudanças psíquicas, creio ser útil, né, enfatizar entre muitos elementos que constituem o campo analítico alguns pontos que conferem uma feição atualizada à prática psicanalítica e como breve síntese do que está contido nos capítulos deste livro sobre técnica são as seguintes. A natureza da ação curativa da terapia analítica, o critério de mudança psíquica, permite ser visto por diversos planos inerentes à vida do sujeito, aos quais nem sempre coincide, pois o crescimento mental não se processa de forma uniforme e tampouco é abrangente de forma concomitante para todo o mapa da mente humana. Ademais, o critério de cura também depende de quem a avalia, é muito especialmente do objetivo a quem a análise se propôs, a qual depende, é, a qual depende diretamente do paradigma vigente para uma determinada época deste período, século, da ciência psicanalítica, né? Então, ele está dizendo aqui que cabe a esse analista observar a mudança. Toda vez que acontecem mudanças funcionais dos meus pacientes analisando, eu dou um toque. Você percebeu que você mudou aqui? Você percebeu que você chegou aqui de um jeito, você está assim? Pontuou. E o paciente ele fica, às vezes, surpreso. Nossa, ele lembra dos meus primeiros discursos? Ele lembra que eu falei isso? Né? Eu estava no consultório hoje e eu pontuei para um paciente meu, né? Você falou isso aqui na entrevista. Ele, falei, falou. Aí, de repente, ele, não, lembrei, falei isso aqui na entrevista. Ou seja, o paciente percebe, ou o analisador percebe, quando o seu analista está interessado na sua história, no seu texto. Ele percebe, ele sabe. Ele sabe. O Via de Por e o Via de Levare, em 1905, inspirado em Da Vinci, Freud postulou a bela metáfora de que a cura analítica poderia seguir de dois modelos. Via de Porre, a exemplo de um pintor que criara sua obra de arte a ponto de suas tintas em uma tela em branco, corresponde à criação artística de um escultor. Pedaços de uma peça de mármore pode trazer o nascimento de figuras que ocultas no seu interior estavam como um pedido para nascer, como atestam as magníficas esculturas. Moisés, Davi ou a série de escravos, todas elas de Michelangelo, Freud utilizou o modelo de Via de Porre para caracterizar aqueles tratamentos não psicanalíticos que consistem nas diversas técnicas eh, sugestivas, como hipnose, modelos que ficou desprezados da psicanálise, embora na atualidade considere-se que alguma forma de sugestão é inevitável, inerente ao método psicanalítico. Então, o trabalho psicanalítico é um trabalho artístico. Tem que ter pressa.
um artista, seja ele um pintor ou um escultor, ele sabe que não tem que ter pressa no seu trabalho, mas tem que ter paixão, inspiração, desejo, tesão. Assim, um analista, eu já tive experiências com pacientes de chegar na análise totalmente cactos, machucados, feridos, que eu não conseguia falar, era só choro, não conseguia falar. Era do começo ao fim, choro na análise. E com o passar do tempo, ver aquela vida florescer, ver aquela vida voltar a sorrir, ver aquela vida voltar a sonhar, ver aquela vida voltar a desejar, voltar a ter inspirações. Isso não tem preço. Sinceramente, eu digo para vocês, eu não compreendo essa nova safra que se diz psicanalista, eu não compreendo. Eu, claro que eu entendo, psicanalista é psicanalista. Existe o usurpador, existe o simpatizante da psicanálise. Eu não acredito que um psicanalista que teve uma experiência pulsional com o seu inconsciente vá abrir mão do seu paciente, não respeitando a sua transferência. Eu não acredito nisso. E há outros colegas que pensam da mesma forma como eu. Eu não consigo conceber essa ideia de que um analista sério vá abrir mão do seu paciente, mesmo que tenha aí é, uma contra-transferência. As 5 regras técnicas legadas por Freud, acompanhando das transformações da teoria técnica e objetivos terapêuticos da psicanálise, as clássicas recomendações de Freud também devem ser ressignificadas na atualidade, tal como foi detalhado no capítulo específico desse presente livro. A regra fundamental, também conhecida como da livre associação, a regra da neutralidade, que deve ser entendida no sentido de que o analista comporte-se como, rigorosamente como uma mera superfície fria. A regra da abstinência indica que o terapeuta deve abster-se de gratificar tanto os seus próprios desejos. A regra da atenção flutuante corresponde sem memória, sem desejo. A regra do amor às verdades. Então, se esse analista segue esse legado aqui deixado por Freud, eu chamo a atenção de você que é aspirante ou psicanalista aqui, por que não vai dar certo esse processo de análise? Se ele segue isso de maneira natural, né? Que é a questão da livre associação, o paciente está falando. Então, opa, tem algo aqui nessa livre associação. Ele começa com o texto e ele entra em outro texto e o analista apontar o que que esse texto tem a ver com essa questão que você está trazendo aqui como exemplo, né? A neutralidade, né? O analista está ali ouvindo, tá? Mas essa decisão que ele vai tomar é ele, não sou eu. O analista não vai induzir o paciente a tomar uma decisão. Ele vai tomar uma decisão por ele, pode que seja ele, paciente analisando. Abstinência, né? Os meus desejos aqui não são importantes, o que é importante aqui é o desejo do meu paciente, o que que ele quer fazer com o seu desejo. É atenção flutuante. Na análise, aqui a importância não é minha teoria, não é o conhecimento técnico, não é o que eu sei de patologia. O importante aqui é a escuta. O que que o meu paciente está trazendo como texto ali para que eu venha ali trabalhar esse texto, né? E a regra, a verdade e o amor, né? A verdade do sujeito, o amor do sujeito, isso é que é importante. A verdade do paciente é de suma importância nesse processo analítico. Isso sim conta. Elementos do campo analítico. Na atualidade, não se concebe uma análise que seja unidirecional. O paciente traz o material, enquanto caberia ao analista a função única de interpretá-lo. Pelo contrário, o processo analítico repousa uma permanente vincularidade recíproca, o que constitui a formação do campo analítico, assim, dentro da concepção que estamos adotando de que cura analítica é muito mais do que um esbatimento de sintomas e remissão de transmissão
de transtornos caracterológicos consiste em um crescimento das capacidades mentais. Os seguintes oito elementos fundamentais também vêm sofrendo as necessárias transformações técnicas, né? Então, ele vem aí falando da questão do insight, da resistência, né? Da contra-transferência, da contra-resistência. São pontos que o Zima está apontando aqui, né? A questão aqui é, de todo esse material que o paciente traz para análise, que cabe esse analista estar atento, estar atento. Todo o processo de cura começa com a transferência, associação livre. Ah, mas isso é rápido, né? Não, demanda tempo. Demanda tempo. Demanda tempo com esse paciente, né? Numa atmosfera analítica, essa expressão aqui designa um clima afetivo que estabelece nas sessões a partir da atitude interna do psicanalista, sendo que a mesma é entretecida pelos seus atributos genuínos e essenciais, tais como capacidade de empatia, de continência, entre tantas outras mais, né? Então, o que é empatia? Receber bem esse paciente, dar a ele uma, uma sensação de acolhimento pelo afeto. Nossa, tão bom quando eu vou fazer minha análise online presencial, me sinto acolhido, me sinto amado, me sinto respeitado, né? Pulsão do ego. A tendência atual é de considerar que tão ou mais importante do que a clássica decodificação das fantasias inconscientes, com as respectivas pulsões, ansiedades e defesas. Consiste na necessidade de um analista priorizar a maneira de como o seu analisando está utilizando suas funções cognitivas do ego. Em outras palavras, como se processa a percepção do paciente em relação aos fatos e às pessoas do mundo exterior, como utiliza sua incapacidade para pensar. Ele consegue formar símbolos e daí tem capacidade para abstrações e conceituações, ou o paciente está detido no âmbito de equações simbólicas, portanto, seus pensamentos são concretos. Isso tudo o analista tem que perceber como esse ego está reagindo no seu processo de análise, como ele está se percebendo. Para quem estuda as obras do Freud comigo, nós vemos o exemplo do Freud. Freud se percebe nos seus sonhos, Freud se percebe nos seus atos falhos. Ele deixa como exemplo como o ego dele funciona. Assim também foram Winnicott, Melanie Klein, Lacan, né? Antes de perceber o externo, o analista se percebe internamente, faz uma releitura e leitura de si próprio. Então, para esse analista escutar bem esse paciente, ele tem que se escutar várias vezes. Para ele ler e reler, ou fazer uma leitura, ou uma interpretação do que está fora, ele precisa ler e reler e fazer uma releitura e uma interpretação de si. Ou seja, como esse ego está funcionando. É isso. Neo-identificações, partindo do princípio de que todo analisando é em grau distinto, portanto, de identificações patogênicas impõe-se como a tarefa analítica imprescindível, como fator curativo, o difícil processo de realizar-se das identificações como se fosse uma decantação, termo da química que designa a operação que separa duas substâncias diferentes, como pode ser dois líquidos ou um líquido de um sólido que estão misturados e confundidos em uma mesma solução. Então, como essas identificações desse paciente, como ele funciona, aquilo que ele identifica, aquilo que ele não se identifica, aquilo que ele rejeita, aquilo que ele aceita. Nossa, eu pensei que atender fosse fácil. Não é. É trabalho. Ler o tipo de transferência que o seu paciente faz com você, o que ele traz para análise, isso é importante perceber.
A dor então, nós estamos vendo aqui, né, como se dá esse processo, né, dentro eh, desse insight, elaboração e cura. É um processo, por isso que falamos, é um processo. A análise é um processo. Ah, quando é que eu vou ser curado? Eu não sei, porque tem gente que faz promessa para o paciente. Psicanalista não faz promessa, psicanalista faz promessa. Cada paciente tem o seu tempo lógico, tem o seu momento e deve ser respeitado. Eu vejo pessoas angustiadas. Nossa, meu paciente está trazendo. O resultado não é para nós, é para ele. Mas cabe a nós perceber o processo e o andamento dessa análise na vida desse paciente. Eu espero que essa pequena videoaula tenha trazido algum esclarecimento para você, meu querido aspirante e analista, e que, se você puder reler esse texto de novo, por favor, leia. Se quiser trazer dúvidas para o grupo, traga. E que possa ajudá-lo também na sua formação analítica como futuro analista e também já analista em percurso. Desde já, muito obrigado e até a próxima videoaula, gente linda.